Fala, antifrágeis, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Vitor aqui e eu estou aqui para conversar hoje com vocês sobre conceitos. Todas as vezes que eu lançar um episódio do podcast, eu vou vir aqui na próxima semana, pegar um dos conceitos discutidos lá no episódio e depurá-lo junto com vocês. Conceitos que visam desmistificar essa questão de alta performance, de liderança, de propósito, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira, de vida profissional, de vida como um todo. Então, vem comigo, porque hoje a gente vai explorar um tema abordado no último episódio do Conversas Decisivas. Se você não assistiu, já clica aqui, assiste lá o episódio, porque lá a gente usou um termo muito bacana sobre preservar a jornada. Anota esse termo, porque hoje nós vamos falar sobre esse conceito. Então, vem comigo, porque hoje é dia de conceitos decisivos. Você provavelmente já ouviu falar de Justin Bieber. Se não tinha ouvido falar, agora na mídia, nas últimas notícias, você ouviu falar. Justin Bieber é um dos maiores exemplos de sucesso da última década da cultura pop. Ele, desde muito jovem, ele foi, de fato, levado ao auge, à fama. Ele buscava isso e algumas pessoas queriam que ele chegasse lá desde muito novo, e ele alcançou o que muitas pessoas consideram realmente o topo da vida. Fama, dinheiro, milhões de fãs, de seguidores, mas tem uma face oculta nessa história e a gente tem visto hoje em dia. Basta olhar uma entrevista que a gente pode ver o Justin Bieber falando sobre a trajetória dele, sobre como o levaram a fazer essa trajetória, e Justin inclusive menciona como no início da carreira dele, ele foi marcado por algumas pressões que o empurraram para situações que, segundo ele mesmo, afetaram não só a saúde mental, mas a saúde emocional dele. E um nome que frequentemente a gente tem ouvido falar por aí é o P. Diddy. Foi um dos primeiros a promover o Justin Bieber. O P. Diddy, um dos grandes magnatas da música americana e, quiçá, do mundo, ele teria supostamente levado o Justin Bieber a seguir essa jornada, inserindo ele em algumas festas, em algumas situações e levando ele a ter alguns momentos de excessos. Vamos dizer assim, o Bieber, ele estava apenas começando e ele queria, de fato, chegar lá no destino. E ele acabou tendo que aceitar e foi pressionado a passar por uma jornada que me parece ter sido uma jornada bem difícil. E deixando claro que o sucesso que ele galgava, que prometiam a ele, tinha um preço. E isso me faz refletir sobre esse conceito que eu tenho dito para vocês. O Justin alcançou o destino que muitos almejam, mas como que ficou sua jornada? A que preço? Bom, hoje o Justin Bieber é sabido de todos nós, basta pesquisar, dar um Google, você vai ver que ele continua sendo uma das personalidades mais famosas do mundo. Mas, vamos lá, será que a jornada dele foi saudável? Será que o preço que ele teve que pagar pela fama que prometeram para ele não foi alto demais? Bom, o Justin Bieber, para mim, nesse caso todo que tá acontecendo, é um exemplo claro de uma vítima de uma jornada quebrada. Uma vítima que passou pela dor de ter uma jornada dolorosa e desestruturada, mesmo atingindo um destino que parece brilhante. Por outro lado, eu quero trazer uma outra história, quero trazer outras personalidades que também tiveram, ao contrário do Justin Bieber, que tiveram uma jornada diferente, porém um destino que, para muitas pessoas, não é de tanto sucesso assim. Não sei se vocês já assistiram um filme da década de 90, Jamaica Abaixo de Zero. É um filme excepcional que eu gosto muito e que conta a história da equipe jamaicana de trenó no gelo. É isso mesmo, Jamaica. Um país tropical, se candidatou esse time para poder participar das Olimpíadas de Inverno. Eram 4 atletas que não tinham conseguido se classificar devido a um incidente para as Olimpíadas de Verão, e eles então foram se candidatar e tentaram entrar nas Olimpíadas de Inverno por meio do esporte bobsled, que é aquele trenó no gelo. Bom, sem nenhuma estrutura, obviamente, num país tropical como a Jamaica, sem apoio e enfrentando inclusive muitos descréditos, não só dentro do país deles, não só pelas confederações olímpicas, mas
de todo mundo. Esses atletas, eles perseveraram nesta jornada, eles escolheram fazer uma jornada que valesse a pena, mesmo sendo difícil. E eles conseguiram se classificar para as Olimpíadas de Inverno depois de muito esforço. Conseguiram, para treinar eles, um treinador. E que é importante a gente entender quando essa equipe de trenó jamaicano encontra esse treinador, um norte-americano, campeão, cheio de medalhas de ouro nesse esporte. Esse treinador que eles encontram, que é interpretado por John Candy, que é um ator que eu gosto muito, mas que já faleceu. Ele, ali na história, a gente começa a entender, vou dar spoiler aqui, mas já não é mais considerado spoiler devido ao filme ter sido lançado há muitos anos atrás. Esse treinador, a jornada dele lembra a jornada quebrada, assim como Justin Bieber. Ele tinha alcançado o topo, ele tinha várias medalhas, mas ao longo do filme a gente descobre que toda a glória que ele tinha era marcada por uma jornada manchada por escândalos, porque ele havia trapaceado em muitas competições para ter as medalhas que ele tinha. Ou seja, ele quis ganhar a todo custo, mas ele quebrou a jornada dele. E claramente ele se mostra extremamente arrependido e ele em si se mostra muito quebrado. E aí tem uma cena muito interessante que o treinador chega pro Derice, que é o principal atleta da equipe jamaicana, e eles têm uma conversa. Derice pergunta: treinador, você já tem tudo, como faz para ganhar, para chegar no topo, para ter essas medalhas? E o treinador olha para ele e diz: Derice, você pode até ganhar todas as medalhas, mas se você não for suficiente em si mesmo, se a sua jornada não valer a pena, nenhuma medalha de ouro vai ser capaz de completar quem você é, de completar o sucesso que você busca. E o Derice, sem entender muito bem, olha pro treinador e pergunta: mas treinador, quando é que eu vou saber que eu serei suficiente? E o treinador diz pra ele: quando você cruzar a linha de chegada, você vai saber que você é. Bom, o tempo passa e com toda essa jornada, a equipe começa a se desenvolver, a equipe jamaicana vai ficando cada vez maior, tecnicamente melhor, e a gente pode esperar que eles vençam. Afinal, eles se dedicaram tanto a uma jornada muito bem estruturada, a uma jornada de vitória, mas não, eles perdem, sofrem um incidente, o trenó capota e eles simplesmente perdem a competição e perdem qualquer chance de conseguir a medalha de ouro. Naquele momento, com o carro capotado, ao invés de desistirem, a jornada deles tinha trazido eles até ali de uma forma tão robusta, de uma forma tão forte, que eles levantam, eles pegam o trenó pesado, colocam o trenó nas costas, ao invés de eles subirem no trenó que não funcionava mais, eles começam a carregar o trenó e eles vão levando o trenó passo a passo até passar a linha de chegada. Quando eles passam, são aplaudidos e o filme mostra com um close o rosto de cada um deles. Naquele momento a gente entende na jornada deles que eles se sentem suficientes. Eles perderam, ou seja, o destino deles não foi o sucesso, mas a jornada deles foi tão preservada, foi tão grande, foi tão robusta, foi tão incrível que não importava mais o destino, mesmo sem a medalha. Aí sim eles entenderam: eu sou suficiente. Então, quando eu digo preservar a jornada, é isso que eu tô querendo dizer. Olha agora para essas duas histórias. Essa que tá na mídia, do Justin Bieber. Olha para essa história do filme Jamaica Abaixo de Zero, que eu trouxe aqui em contraponto, mas as duas convergem para uma única coisa. Uma jornada grandiosa, ela não necessariamente vai te levar à vitória, mas ela sempre vai te fazer ser alguém grandioso. E é aqui que reside para mim o segredo do sucesso. Quer alguns exemplos a mais de personalidades? Pensa em Moisés, esse personagem bíblico que tinha uma jornada a ser cumprida para chegar na Terra Prometida. E olha, quando você vê a história dele, quando você lê sobre Moisés, no final das contas, ele não alcançou o destino dele, ele não teve sucesso, mas ele teve uma jornada tão bonita, ele teve uma jornada tão robusta, de tanto crescimento, que mesmo sem ele ter entrado na Terra Prometida, ele foi alguém grandioso, tanto que estamos falando dele aqui hoje. Pensa, um outro exemplo, Martin Luther King Jr., ele morreu sem ter visto muito dos sonhos pelo qual ele lutava ser realizados, algumas leis que ele queria mudar, dessa equidade de gênero que ele tanto buscou. Mas mesmo que ele não tenha conseguido, mesmo que ele não tenha tido algumas vitórias que ele tanto buscava em vida, a jornada dele foi tão grandiosa que hoje ele é visto como um exemplo de vitorioso, mesmo sem ter a medalha, a vitória na sua mão. Entende a diferença? E para finalizar, tem um exemplo maior de todos, que não dá para negar: o homem que mudou o mundo. E só de falar isso, eu sei que você já pensou e já sabe, já lembrou.
Jesus Cristo. Se você analisar a história de Jesus Cristo, pensa bem, ele veio para essa terra como um Deus e ao viver aqui, a jornada dele foi muito grandiosa. E ele foi quem ele foi, não pelo destino aonde ele chegou. Porque se você parar para pensar, analisa bem, o final dele foi um final horrível. Não teve nada de bonito, nada de vitorioso. Ele foi morto de forma cruel. Ele foi pregado numa cruz e morreu de uma forma que os bandidos morriam na época. E mesmo assim, ele mudou a humanidade. E mesmo assim, a gente fala dele hoje e a humanidade, a civilização se molda nos ensinamentos desse homem, porque ele foi grandioso. Jesus Cristo foi grandioso pela jornada que ele preservou e não pelo destino aonde ele chegou. Entende a diferença? É isso que as pessoas querem dizer, é isso que todos querem explicar para você quando dizem que o mais importante é a jornada. Porque a gente, para usar um termo que foi dito no podcast, na conversa que eu tive com 2 empreendedores, é que nós somos filme, não foto, entende? Nós somos uma composição de frames, nós somos uma composição de momentos vividos. Quanto mais eu preservo os momentos que eu vivo, mais eu componho uma jornada que vale a pena. E mesmo que eu não chegue lá, e mesmo que eu não coloque a medalha de ouro no meu peito, eu sei que eu terei vencido. Pensa de novo, Justin Bieber nos mostra que sem cuidar do caminho, sem zelar pela jornada, o destino ele pode ser bem vazio, por mais brilhante que ele pareça ser. E por outro lado, a equipe jamaicana de trenó nos mostra o outro lado da moeda. Mesmo sem ganhar, é muito possível sair vitorioso e com uma jornada completamente significativa. O valor está na jornada. Nunca se esqueça disso. O maior sucesso que você pode alcançar na sua vida é preservar o valor dessa trajetória que você decidiu percorrer nessa vida. Aprender, crescer a cada passo. Porque no final, não importa a medalha de ouro. Como disse o treinador da equipe jamaicana, se você não for suficiente em si, se a sua jornada não te tornar alguém grandioso, a medalha nunca te tornará. Anota para nunca esquecer, nenhum destino vai ser capaz de completar aquilo que você não encontrou na sua jornada. É a jornada que importa. É o detalhe, é o dia a dia, é a rotina, é nisso que você precisa ser grandioso. E essa configuração mental pode mudar tudo para você. Bom, vai lá. Te desejo uma excelente jornada, assista o episódio e eu te vejo no episódio da semana que vem. Até o próximo vídeo.